Tarde a todas e todos. É uma alegria estar com vocês aqui nesse nosso último mini curso do projeto Ciclo Diálogos sobre a História da África, o mini curso Artes e Criatividades, Experiências e Diálogos entre a África e o Brasil. Nossa coordenadora é a professora Kate Barbosa, da Universidade Federal do Amazonas. Agradeço a presença aqui, né, dos estudantes do Amazonas que estão com a gente em vários minicursos e nesse de uma forma bastante maciça. A colega, né, também de outro país que está aqui com a gente, que eu vi a Priscila comentar, eu fico muito feliz com essa boa notícia. E a todos vocês que estão aqui com a gente, que se não fosse vocês, esse ciclo não existiria. Então, é um ciclo que acontece numa situação de emergência social que a gente atravessa, e o objetivo desse ciclo, como de todo minicurso, especialmente desse minicurso que a gente vai começar agora, é da gente lembrar da nossa força criadora. Existe uma imensa força humana, uma imensa força criadora, e essa força a gente vai ver pelo caminho da arte e da criatividade, né? E essa força está em nós, né? Então, eu queria começar esse último minicurso com essa perspectiva, e no mês de dezembro, a gente vai ter só 2 palestras, uma no dia 8 de dezembro, trabalhando o culto de Nossa Senhora da Conceição, e no dia 9 de dezembro, trabalhando o culto de Santa Bárbara na Bahia e no Brasil. E aí a gente vai abrir links específicos para inscrição, porque são 2 palestras que vão estar encerrando o ciclo esse ano, tá bom? Então, esse aqui é o nosso espaço de convívio, é uma sala de aula virtual que reúne pessoas queridas que a Priscila saudou, cumprimentou, e sou muito grata por isso. Nesse espaço não é permitido nenhum ato, comentário ou gesto de discriminação à pessoa humana, seja de natureza, de qualquer natureza, não é permitido. A querida professora Andréa, ela tem de 50 minutos a 1h20 para fazer a sua apresentação. A gente pede que todas as dúvidas sejam encaminhadas pelo chat, tá? Que aí a Priscila, a professora Kate, vai estar fazendo esse debate com vocês, e a Priscila também vai participar e ajudar no que for preciso. A gente pede que não se mexa em nenhum recurso do Zoom, só o que é de vocês mesmo, que é o áudio e o vídeo de vocês. Por quê? Qualquer outro recurso que tem aqui, por exemplo, adorei a aula da Andréia, vou apertar na reação, vai para todo mundo e atrapalha a gravação, e a gente tem que travar a plataforma, tá bom? Então, a gente guarda a reação no nosso coração, a gente fala, a gente escreve no chat, mas não vai usar, nem os outros recursos que tem aqui. Esse mini curso tem a duração de 4 aulas. Essas aulas, vocês precisam ter, no mínimo, 75% de presença, ou seja, só pode ter uma falta, tá bom? E aí, o que a gente pede é justamente isso, que vocês interajam através do chat, se houver tempo, se tiver como, a gente abre o microfone para o diálogo com vocês, e é com muita alegria e carinho que eu passo a palavra à professora Kate. Pronto. Obrigada, professora Patrícia. Bom, eu quero saudar novamente a todos, que eu ainda não dei boa tarde aqui. Nossa, estávamos em 77, agora somos 125, né? Então, boa tarde a todos e a todas, meus colegas de Manaus, alunos, pesquisadores, São Paulo, Rio, Pernambuco, né, Santa Catarina, enfim, outras regiões do país que estão presentes. É um prazer muito grande estar como coordenadora, já fui apresentadora, já fui debatedora, e a Priscila comentou muito bem que todo mundo nesse grupo contribui de alguma forma, né? Então, é muito legal. De fato, esse é um projeto de extensão real, né, em que nós, colegas, né, pesquisadores de diversas áreas, nos juntamos aqui nesse ambiente virtual para oferecer, né, vários minicursos de muita qualidade, né, com muita seriedade. Todos nós tentamos contribuir com as nossas pesquisas, né, para
para ampliar, né, a possibilidade que vocês também possam pensar, né, em futuras pesquisas, mestrado, doutorado, graduação, né, TCC, projetos de PIBIC. Então, muito obrigada por essa oportunidade, Patrícia. Então, eu vou iniciar apresentando a professora, essa tarefa nossa, que é uma honra apresentar a professora Andréia Albuquerque Adur, da Câmara. Eu vou começar lendo um pouco do currículo para fazer jus, né, à professora. Né? Professora Andréia, doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 2013, mestre em Música de Canto pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora adjunta do Departamento de Vocal de Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuou também na área administrativa como diretora e diretora adjunta da graduação e atualmente é diretora adjunta de extensão da Escola de Música da UFRJ, e é membro do programa de pós-graduação em música da UFRJ na área de História e Documentação da Música Brasileira e Ibero-Americana. É coordenadora do grupo de pesquisa Africanias, né, da UFRJ, como intérprete é soprano, e aí a formação do seu currículo, que privilegia o repertório brasileiro dos séculos XIX e XX, destaca-se do seu trabalho há 25 anos com duo, Adur. Falei corretamente, professora? Eu pesquisei, assisti, tá, a apresentação da professora, tem na internet, só colocar lá Adur, vai aparecer a professora, né, cantando belamente, incrível. Então, ficou honrada, né, em apresentá-la. Então, além, né, dessa apresentação inicial, a professora Andréia, né, desenvolve projetos de pesquisa, e aí eu vou citar alguns, né, Memórias e Patrimônio Sonoro Musical na UFRJ, desde 2020, a partir de 2020. Na área de premiações também, a professora ganhou o prêmio ProArte 2019 com o projeto Ópera na UFRJ, que tem uma parceria com o projeto Africanias, Caravelas, que o projeto Ópera é um projeto de extensão que eu achei interessantíssimo, né? Acho que eu já cruzei com esse projeto em algum momento na UFRJ, e hoje, quando eu li, eu fiquei pensando, então é aquele projeto da professora Andréia, que legal. Desde 2007 tem um grupo de pesquisa Africanias, que conta, né, que tem o objetivo de compreender a presença africana nos diferentes gêneros da música brasileira. O projeto Caravelas, que eu citei também, desde 2007, conta com parceria da Universidade de Nova Lisboa, apenas um breve resumo, ok? Na área da produção, e a professora Andréia tem, claro, na área de produção artística e cultural, várias atividades. Na área de inovação tecnológica também, bancas de mestrado, orientações, contribuições na bancas de mestrado, doutorado, graduação, além, claro, das publicações em revistas, né, periódicos brasileiros, congressos, participação ativa em congressos nacionais e internacionais, em que atua, né, como professora, além das atividades culturais. Então, é apenas um breve resumo desse vasto e interessante currículo da professora Andréia, que eu tenho a honra, né, de ler e de parabenizá-la e agradecer a sua participação generosa nesse minicurso como palestrante né, e em outras atividades que temos desenvolvido. Então, professora Andréia, tem a palavra e bom curso para todos e todas. Eu só ia pedir um minutinho, eu queria lembrar da importância nacional da Escola de Música da UFRJ. Né, a importância para esse país do trabalho belíssimo que é feito lá, e da Andréia está na ponta desse trabalho. E temos aqui pessoas do Brasil inteiro, Andréia, que estão podendo ter contato com um pouco do contato com a Escola de Música através de você. Para a maioria arrasadora, eu diria que, com exceção minha, da Priscila e da Kate, que somos do Rio, e alguns colegas do Rio de Janeiro, 95% do público que está aqui está tendo contato com a Escola de Música da UFRJ e contigo pela primeira vez. Para nós é uma honra muito grande da Unifesp. Não temos uma escola de música do vulto que tem no Rio de Janeiro no país. É uma escola que pensa o país, né? Que tem uma produção, um cuidado muito especial. É um orgulho do nosso país, é um orgulho do nosso meio acadêmico.
faz uma ação de extensão fantástica. Eles têm uma diretora, gente, de campus que cuida da extensão. Então, fica aí a dica para a Unifesp, para todas as federais que estão aqui online, através de alunos e docentes, assistindo isso. Então, é com muita honra e com muita alegria. Eu tive, como jovem carioca, a oportunidade de conhecer ópera e acessar a ópera através do trabalho belíssimo de ópera na FRJ, que é feito, acho que há 30, 40, mais de 40 anos, né, André? Na UFRJ. Desde Então, a gente 1949. Então, exatamente. Então, a gente, 1949. desde 1949. Então, a gente retoma a palavra. Obrigada, Kate, pela excelente apresentação. E a palavra é sua, Andréia. Obrigada, Patrícia. Nossa, fiquei até cansada. Vendo assim, parece que eu fiz muito, mas eu não acho. É um bom resumo, né? Enfim, bom, eu queria agradecer muito a Patrícia pelo convite. Nós nos conhecemos num congresso, né, Patrícia? Justamente quando eu fui levar o meu grupo lá, um dos meus grupos, né, que é o Africanias, e fizemos contato e já começamos a trabalhar. Já chamei Patrícia para dar aula lá na UFRJ para a gente, já fizemos várias parcerias, bancas, enfim. Virou uma grande parceira e eu estou muito feliz de conhecer todos vocês e saber que a gente tem gente de tantos lugares e que a gente vai poder, durante esse momentozinho aqui, compartilhar alguns saberes que nós estamos desenvolvendo lá na UFRJ, enquanto grupo de pesquisa. Queria agradecer, eu vi que a minha amiga Márcia Simões, que está aí, minha amiga de infância, eu conheço ela desde os 3 anos de idade, achei um barato ela vir. Eu compartilhei nos meus grupos de internet e, enfim, queria agradecer. É sempre muito bacana a gente ter esse contato com amigos de infância, né? E queria também saudar a professora Janete, que é colombiana, está acá também. Es una amiga de un profesor colombiano, muy amigo mío, meu. No sé si está acá. Janete. Entonces, Hola. No sé si es posible, ¿estás entendiendo el portugués? Si si tienes duda, puedes indicar al chat. Perfecto, gracias. Sí, bien. Gracias. Benício. Eu misturo italiano com espanhol, viu, gente? É um inferno. Eu sempre faço isso. Eu começo falando espanhol, quando eu vejo estou falando italiano, e é um horror. Língua latina é um problema. Bom, a Priscila, então, vai começar a passar para a gente os slides. Não sei se ela está aí. Oi, Pri. Aí. Para explicar um pouquinho como que essa André, eu só vou... Perdão. Oi. Eu só vou pedir para o público, por causa da conexão, para a gente desligar os vídeos. Tá? Eu fico com o vídeo ligado, a Priscila também, mas para a maioria desligar o vídeo por causa da conexão e de todos os microfones, por gentileza. Bom, então, o projeto Africanias começou justamente porque eu sou cantora, e eu sou cantora lírica. E na minha graduação e no mestrado, eu fiquei muito curiosa, sempre foi uma surpresa para mim, por que é que no Brasil a gente começa a formação do cantor lírico pelo canto em italiano. E por conta das técnicas de bel canto, as técnicas que são mais expandidas, digamos assim, dentro dos nossos bacharelados, e isso me fez pensar, e a música brasileira? Por que nós não podemos começar pela música brasileira? E isso porque os nossos currículos, eles priorizam a música europeia. Os currículos de formação de cantor lírico priorizam a formação do canto
europeu. E não é qualquer europeu, é Perdão, europeu. Andréia, há várias pessoas de alguns estados que estão dizendo que o som está baixo. Você tem como só levantar mais um pouquinho? Por exemplo, para mim está ok, mas para algumas pessoas está bem baixinho. Melhorou? Obrigada. Melhorou, Melhorou? pessoal? Quem estava com dificuldade do som? Responde aí no chat. Tá ok? Sim. Beleza. Eu vou ficar segurando aqui o micro pertinho da boca. Então, a gente percebeu, eu fui percebendo, na verdade, que esse repertório era um repertório europeu, e também não é um repertório de qualquer parte da Europa. É um repertório que está no currículo, basicamente, italiano, francês e alemão. Não há repertório português, não há repertório espanhol com frequência. Há um pouco do espanhol, zero do português, um pouco do inglês, mas prioritariamente repertório, o volume ainda está baixo. O que eu posso fazer? Eu não sei como eu consigo melhorar. Professora Andréia, veja na sua barra de ferramentas do computador se está no máximo o volume, sabe, ali do lado da hora, ali pode tentar aumentar. Ou no próprio teclado, que tem a opção de aumentar o som. Vê se melhorou. Meu teclado já está no máximo. Do lado da hora. Eu estou ouvindo bem. Eu recomendo talvez algumas pessoas que não estejam ouvindo muito bem possam usar o fone de ouvido. Às vezes, a gente conectando o fone de ouvido, dá para ouvir melhor do que na caixa do computador ou do celular. Obrigada, pessoal. Pode continuar, professora. Posso continuar? Enfim, o fone aqui ajudou. Pronto, foi. Bom, então, percebendo isso, nós começamos, né, a desenvolver, a tentar entender por que esse repertório brasileiro não é cantado e não está presente na maneira que deveria nos currículos de música das escolas de música brasileiras, das escolas de música no Brasil. E fiquei surpresa, conforme eu fui estudando sobre a música brasileira, que o repertório de música brasileira, que eu imaginava que era pequeno, que talvez essa fosse a razão, não é essa a razão, não era essa a razão. O repertório de música brasileira é imenso. Eu tenho hoje no meu acervo, dentro do meu acervo meu computador, mais de 6.500 canções líricas brasileiras. Isso entre 1900 e 1960. Ou seja, eu tenho 6.000 canções produzidas por compositores brasileiros entre 1900 e 1960, e esse repertório não é largamente cantado dentro das universidades. E isso vem se modificando graças ao empenho dos professores. Tá? Os professores vêm modificando esse caminho para que a música lírica brasileira tenha visibilidade, porque nós produzimos muita música. Priscila, pode passar para a segunda prancha. Queria agradecer a essa linda arte feita pelo Rodrigo. Ricardo, obrigada, Ricardo. Bom, pode passar, esse é o nosso projeto Africaniza, é o nosso logo. Bom, vou explicar então um pouquinho como que surgiu a pesquisa, né? Eu comecei a estudar, eu comecei a pensar nessa necessidade de se fazer um projeto voltado para entender a música brasileira durante a minha graduação e durante a minha pós-graduação. Mas o projeto mesmo Africaniza, ele teve a sua semente plantada quando eu comecei a entender uma dessas questões, que é a questão do português brasileiro. Nós falamos um português que não é o português europeu. E esse português brasileiro, ele dá características à nossa língua, tanto na maneira de cantar quanto na maneira de falar, que se distanciam deste português falado na Europa. E esse português que é falado no Brasil,
ele na verdade, em termos de número de falantes, ele é o maior do mundo, né? Ou seja, o Brasil tem um número maior de falantes do que Portugal. Mesmo assim, nós ainda nos referimos ao português europeu como matriz e nos consideramos falantes daquela mesma língua. É a mesma língua, mas a maneira de falar é um pouquinho diferente. E isso interfere na maneira de fazer música. E foi isso que a gente resolveu começar a estudar. E aí, inspirados, né, na Lei 10.639 de História da África, e a partir da leitura que eu tive de vários etnolinguistas que atribuíram a maneira de falar do português brasileiro decorrente de um enorme contingente de africanos falantes de outras línguas, de línguas africanas, de mais de 100 línguas africanas que vieram para o Brasil e que tiveram que aprender o português brasileiro no Brasil e que gerou, por isso, o fenômeno de aprendiz de segundo idioma, que gerou uma língua bastante diferente da de Portugal. E esse fenômeno não aconteceu somente no Brasil, esse fenômeno também aconteceu nos Estados Unidos, enfim, em todos os lugares em que temos a diáspora africana. E aí o nosso desejo era compilar as obras da música vocal brasileira, construir um vocabulário de africanias nessa música, de construir um dicionário de vocábulos africanos e africanias na nossa música e falar sobre a nossa pronúncia, como que nós falamos esse português e por que que esse português a gente chama assim como uma africania. Construir saberes a respeito da presença desse legado da música brasileira e a importância do legado africano. Pode passar, Priscila. Bom, nós somos um grupo de pesquisa, nós somos um projeto de pesquisa, nós somos um projeto de extensão. E nós temos alguns produtos. A gente tem a página que está construindo, foi ao ar mês passado, viu, gente? Então ainda não está alimentada. Mas aí ela está aí. A gente conseguiu finalmente fazer a nossa página, falta alimentar. Tem alguns artigos, tem algumas produções que a gente já começou a colocar lá. E a gente colocou agora o vocabulário de africanias que a gente ainda vai começar a fazer a alimentação do site. A gente faz apresentações musicais e a gente escreve sobre tudo isso que a gente estuda. Esses são os nossos produtos. Pode passar, Priscila. Obrigada. Então, vamos tentar entender por que a gente chama o conceito de africania e não africanidades e não africanismo. Né? A gente se inspirou nesse conceito por conta de etnolinguistas que, num encontro que aconteceu na Unesco, eles acabaram percebendo a importância da gente usar esse termo quando a gente fala da diáspora africana, ou seja, dos africanos nas Américas e a presença do legado africano nas Américas. E aí nós temos a etnolinguista Nina Friedman, que é conterrânea da Janete, colombiana, e nós temos aqui a Ieda Pessoa de Castro, que é uma etnolinguista brasileira baiana. Friedman disse que as africanias são as africanias se referem à bagagem cultural submergida da organização social, da música, da poesia, da ética social, da religião, no teatro do carnaval e seus descendentes, elementos que se transformaram ao longo dos séculos e que se converteram em raízes para novos sistemas culturais pela população afrocolombiana. Já Castro, ela diz que o termo africania designa o legado linguístico-cultural negro-africano nas Américas e no Caribe, que se converteu em matrizes partícipes da construção de um novo sistema cultural e linguístico que no Brasil se identifica como brasileiro. Pode passar, Priscila.
Então, africanias ou africanidades? A ideia do termo africania começou a ser produzido lá em 1930, 1940, quando o antropólogo cubano Fernando Ortiz começou a elaborar a diferença entre o termo aculturação e transculturação. Ele chama de transculturação um processo dinâmico, e ele dá esse exemplo, que é muito interessante, falando sobre um prato, né, um prato que é colocado dentro de uma panela, ou seja, você coloca ingredientes de vários lugares numa panela e a cada momento você acrescenta um novo ingrediente nessa receita. E ele chama isso de transculturação. A aculturação ela é unilateral. Beltrán, né, que é espanhol, ele disse que Ortiz, né, havia sido a pessoa que havia cunhado a diferença de cubanidade para cubania, né? E foi assim que o termo começou a ser construído, africania e africanidades, a partir dessa visão que já tinha sido levantada por Unamuno, que é um poeta espanhol, que também tinha feito essa diferença entre hispanidade e hispania. Eles chamavam essa cubania de cubanidade plena, plena e consciente, diferente da cubanidade que a melhor maneira de dizer isso é que a gente não tem mais, pegando o exemplo do Fernando Ortiz, não tem mais como a gente separar da onde exatamente se origina, do ponto de vista arqueológico, cada elemento que nos formou. E essa é a razão pela qual a cubania, ou africania, ou a hispania, é chamada de hispania plena, cubanidade plena, africania plena. Ou seja, não há como mais separar-nos da África. Ou seja, a América não pode mais ser separada da África, porque todos os saberes que estão aqui do ponto de vista cultural, linguístico, social, culinário, medicinal, etc., sofreu e sofre, né, assim, como é que se diz? Contato por uma cultura que foi muito importante na constituição de novos saberes, criando um novo sistema linguístico-cultural. Pode passar, Priscila. E aí a gente entra com um outro conceito que é muito interessante, proposto pela professora Lélia Gonzalez, lá de Minas Gerais, que é o conceito de amefricanidades. Ela cunha esse termo um pouco depois, porque o africanismo ele é cunhado começa a ser cunhado em 1930, mas eu acho interessante esse termo, ele diz a mesma coisa, na verdade, do que o africania, só que ela chama de amefricanidades, em que ela diz que trata-se de um olhar novo e criativo no enfoque da formação histórico-cultural do Brasil, que, por razões de origem geográfica e, sobretudo, da ordem inconsciente, não vem a ser o que geralmente se afirma, um país cujas formações do inconsciente são exclusivamente europeias, brancas. Ao contrário, ela é uma América africana, cuja latinidade, por inexistente, teve trocado T por D, para aí sim ter o seu nome assumido com todas as letras, América Ladina. Nesse contexto, todos os brasileiros, e não apenas os pretos e os pardos do IBGE, são ladino-americanos. Né? Esse conceito, a Lélia Gonzalez, ela pega emprestado de M.D. Magno, que é um psicanalista, que, então... M.D. Magno, um psicanalista, que escreveu esse texto, A Mefricanidade Ladina, em 1981, e a Lélia Gonzalez se inspira nele para falar sobre a mefricanidades. Pode passar, Priscila. E aí nós temos um grupo, né,
entre antropólogos, musicólogos, poetas, linguistas, etnolinguistas, todos que entendem, né, de uma mesma maneira, circularmente, a América, né, as Américas, incluindo a Espanha e Portugal, tá, gente? Isso é muito interessante, porque foram os colonizadores, né? Então, não é à toa que a gente africana André, o som está falhando. está falhando. Tá. Patrícia? Alô? Agora dá para ouvir. Voltou? Voltou. Tá. Voltou? Maravilha. Voltou. Voltou, maravilha. Então, a gente tem esse conjunto dessa concepção, né, de entender a África, né, na diáspora, né, a partir da diáspora. Pode passar, Priscila. E aí eu proponho, né, seria então uma amefricania ladíndia, porque a gente não pode esquecer, no caso das Américas, né, a presença dos povos indígenas também como formadores da nossa cultura, isso em todas as Américas. Pode passar. Por que, então, pesquisar as africanias na música popular, na música vocal brasileira? Porque nós temos um português que é falado apenas aqui desta maneira, porque nós desejamos a internacionalização da música brasileira, porque queremos a ampliação da abordagem, entendendo a aproximação dos movimentos dos povos africanos e indígenas em decorrência dos movimentos de resistência, e porque nós queremos pensar a música brasileira de uma maneira decolonizada e não vinculada apenas à Europa. Com quais fundamentos? Pode passar, Priscila. Bom, então o nosso primeiro fundamento, ele acontece aqui, que foi a queima de arquivo, realizada por Rui Barbosa, né, ordenada por Rui Barbosa, em 14 de dezembro de 1890, como mostra a reportagem do Estado de São Paulo, de 19 de dezembro de 1890, onde ele ordenou que fosse queimado todo o acervo nos cartórios e repartições públicas a respeito dos dados da escravidão no Brasil. Que dados são esses? São os registros de entrada de africanos escravizados no Brasil e as compras e vendas desses africanos escravizados dentro do nosso território. Com essa queima, nós não podemos mais reconstruir o processo de origem, né, dessa população. Por conta, isso aconteceu, ele foi ordenado e realmente foi queimado. Então, nós não temos como saber exatamente qual seria a origem desses africanos que vieram para cá. E, por isso, os etnolinguistas estão estudando a partir da presença das palavras africanas e das maneiras de se falar, das culturas que nós assumimos, a possibilidade desses povos estarem aqui e que povos seriam esses. Então, a nossa pesquisa ela começou justamente pensando sobre essa formação do português brasileiro que os linguistas demonstraram, né, que a formação... Oi? Alô? Que a Eu vou pedir... Pode continuar, André. Eu vou pedir aos demais que liguem o microfone. Achei que você estava falando, Priscila. Não, desculpa. tô não.
Patrícia, aliás. Então, os linguistas, eles demonstraram, né, a partir dessa pesquisa de léxico e de sintaxe, das maneiras, né, de se falar o português brasileiro, sobretudo a pesquisadora Ieda Pessoa de Castro, que na década de 60 foi fazer a graduação, o mestrado, o doutorado dela na África subsaariana, e ela começou a perceber que a maneira de falar o português brasileiro ela era decorrente desse contingente muito grande de falantes de línguas africanas no Brasil. Ela percebeu, né, essa transformação do português brasileiro a partir desses falantes africanos e não dos falantes indígenas, porque ela percebeu que os falantes indígenas interferiram, ou seja, eles incorporaram mais lexicalmente as suas línguas no português brasileiro, mas não tanto no nível da sintaxe e da gramática. E ela foi demonstrando isso nesse trabalho, que é importantíssimo, que é o Falares Africanos na Bahia, e que eu acho que vai sair uma reedição por agora. Então, a gente tem nesse mapa a presença, essa letra B, de africanos de línguas banto, J, Jeje, N, línguas Nagô. Então, a gente tem a África subsaariana é a África abaixo do Saara. E a gente tem a África do Golfo do Benin, que falam idiomas, como vocês já devem ter ouvido falar, o Yorubá e o Jeje, que são idiomas que pertencem a um tronco linguístico chamado nígero-congolês. Esse tronco é primo das línguas banto. E aí eu vou dar assim, um paralelo muito mal feito, porque eu não sou linguista, e aí já peço desculpa caso haja linguistas no grupo. As línguas banto, elas são primas como são o português do espanhol e do italiano, do francês, e as línguas do Golfo de Benin, o Jeje e o Yorubá, o Fon, aliás, o Fon e o Yorubá, elas são línguas primas entre si, mas elas não são tão próximas das línguas banto. Seria como as línguas, o inglês e o alemão, estão dentro do indo-europeu, tem algumas coisas próximas, mas não são tão próximas quanto são o português do espanhol, por exemplo. Né? Então, pode passar. Priscila. Bom, isso tudo, né, que a gente está falando aqui, tudo para chegar no problema da construção do português brasileiro. E por que esses etnolinguistas falaram que esse português brasileiro que falamos hoje, ele é decorrente da presença dos povos africanos? Já mostrei lá a questão do enorme contingente de africanos que veio para o Brasil, mas que nós não temos como rastrear por conta da ordem do Rui Barbosa, e nós temos esse capítulo aqui da lei sobre a instrução primária que valia no território nacional, que dizia no artigo 3, são proibidos de frequentar escolas públicas todas as pessoas que padecerem de moléstias contagiosas e os escravos, os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. Por que eu fiz questão de trazer essa prancha? Porque isso explica a razão pela qual a gente tem um contingente ainda muito precário de formação, e que a gente às vezes acha que é uma questão meritória, que é uma questão da escola pública não satisfazer, mas na verdade não é isso. Esses africanos no Brasil, eles só puderam iniciar, né, eles só puderam iniciar o seu estudo legalmente a partir de 1888. Até então, eles não, mesmo que eles fossem livres, eles não poderiam frequentar as escolas. Né? Então, a partir de 1988, houve um movimento seguido pelo movimento republicano, em que começaram a perceber que teria que dar um jeito, né? Ou seja, a gente tinha uma população
africana e de descendentes africanos muito grande, não escolarizada, nada. E isso, até hoje, a gente ainda não conseguiu contornar, porque nem número de escolas havia. O papai costuma falar que ele, quando era jovem, ele estudava em escola pública, a escola pública era boa. Eu falo, não, pai, você estava na escola pública, você era de classe média. O filho da moça que trabalhava na sua casa era analfabeto. Essa é a diferença, né? Então, essa modificação é que a gente tem que pensar. Eu sempre falo isso porque vocês sabem que eu fiz doutorado em educação, né? E isso é uma coisa que fica muito latente. As nossas escolas, elas só começaram realmente a publicizar o saber, né, de pouco tempo para cá, né? E só há muito pouco tempo a gente começou a correr atrás do problema do analfabetismo, né? Então, pode passar a próxima prancha. Então, e aí o que aconteceu, né? A gente criou, né, no Brasil, um português que gerou uma porção de variantes. Por exemplo, né, e aí eu vou me inspirar na professora Ieda Pessoa de Castro, que foi minha grande mestra, e ela sempre fala o seguinte: quando nós vamos conjugar um verbo, vou dar esse exemplo, que é um exemplo que ela sempre dá e eu acho muito bacana. Quando nós vamos conjugar um verbo, nós simplificamos a maneira de conjugar. Eu falo, eu como, você come, ele come, a gente come e vocês comem. A gente transforma de 6 formas para 5 formas e a gente faz apenas 3 formas verbais para poder usar sem cometer erros. Em Portugal, o português europeu usa as 6 formas, né? Essa simplificação é considerado pelos etnolinguistas uma africania, que é decorrente dessa não escolarização e desse número de africanos e descendentes que precisaram falar o português brasileiro sem a formação escolar, tá? Que só começou realmente a acontecer da metade do século XX para cá. Né? Então, a gente vai encontrar, né, no português brasileiro, além das recolhas, né, onde nós podemos, o que são recolhas, né? Textos de tradição oral, que a gente percebe essas marcas de africanias, quanto poesias de poetas que se inspiraram nessa maneira de falar e que começaram a criar poesias pensando nessa maneira de falar. Tá? Então, o que a gente percebe? Que há presença de léxico de diversas línguas africanas e que, no caso brasileiro, nós não falamos nenhuma língua africana no Brasil. Né? Todas as línguas africanas que vieram para o Brasil não vieram com competência linguística, apenas como competência simbólica. Ou seja, ainda que a gente vá, por exemplo, a um terreiro de candomblé e lá a gente tenha presente cantares, né, em língua iorubá, ainda assim, essa competência ela não é do uso do cotidiano, ela é uma competência simbólica para o uso religioso, assim como é o latim. Né? Pode passar, Priscila. E aí a gente vai tentando entender, né, nesse conjunto, né, da música vocal, da música cantada brasileira, né, como que a gente vai poder entender, estudar, né, esse material, né, que foi produzido. A primeira coisa que eu achei importante é entender a diferença de canto e de canção. O canto, né, entendido dessa maneira como eu estou propondo, é um sistema aberto, ele é contínuo, ele tem um silêncio enunciativo, ele tem uma improvisação livre, ele tem uma participação ativa, ele tem um registro. A melhor maneira de se registrar esse canto é o registro áudio. E aí, a canção, ela é uma fotografia desse canto. Por ser uma fotografia, ela traz um retrato, sistema fechado, ela tem início, meio e fim, ela tem o silêncio como moldura, ela tem a improvisação idiomática, ela tem a participação passiva e o melhor, a maneira mais comum de se registrar uma canção é a escrita. Isso tudo porque todos vocês já foram assistir um samba numa escola de samba. O samba numa escola de samba ou numa roda de samba,
é um sistema aberto. Aquele canto, quando você tem uma interrupção, não significa que essa interrupção é que a música acabou. Na verdade, toda aquela uma roda de samba, a roda de samba é uma grande performance, ela é entendida de uma forma mais ampla do que a canção. A canção ela é fechadinha, né? Ela tem uma fotografia em cima dela. Então, eu achei importante trazer essa separação. Pode passar, Priscila. Quais são as metodologias que nós usamos para entender essa quantidade enorme de acervo de música brasileira, né? Para entender essas marcas de africanias. Né? A primeira questão são os traços linguísticos mais evidentes, que é a presença de léxico africano, ou a modificação morfofonêmica ou morfossintática. Eu já disse algumas aqui, eu já falei da questão da pronúncia, da maneira que a gente conjuga o verbo, mas existem outras. Por exemplo, é considerada uma africania a dupla negação? Não é isso, não. É considerado uma africania a próclise, me dá, te amo. É considerado, enquanto o português europeu é dá-me, amo-te. É considerado uma africania a colocação da letra I no lugar do LH, porque as línguas africanas não possuíam LH, ainda não possuem, né? Então, por exemplo, é muito comum em Minas Gerais, véio, paia, folha, né? Essa substituição do LH pelo I, enfim, e tantas outras. Também existe a outra acomodação, que é muito comum, que é a substituição do L pelo R, que é glória, frauta, porque também em várias línguas africanas não existe o som de L. Então, todas essas questões estão presentes no vocabulário brasileiro e na maneira de se cantar e de se pronunciar o português brasileiro, sobretudo o português coloquial dos espaços não letrados na nossa música de tradição oral e na música popular. Então, eu dei só alguns exemplos, tá? Mas se vocês quiserem se aprofundar nisso, eu recomendo a leitura dos trabalhos da professora Ieda Pessoa de Castro, né? Há uma professora também muito interessante, que tem um trabalho muito rico em cima disso, que é a professora Margarida Petter, que eu creio que faleceu já. Eu imagino que sim, não sei, que foi professora da USP, eu fui aluna dela também. E a professora Sônia Queiroz, da UFMG, que também tem um trabalho super importante com relação à presença dessas africanias na poesia e na tradição oral brasileira. Traços discursivos, que é a presença ou personagens que denotem a presença africana no Brasil. E aí, isso é importante, porque, por exemplo, parece que não, mas vamos traduzir uma canção que fala que existe a expressão mãe de santo. Aí o sujeito mora nos Estados Unidos, ele quer cantar uma música em português. E ele vai pegar uma música que aparece mãe de santo, ele vai olhar no dicionário. Ele vai olhar no dicionário, vai procurar a palavra mãe e vai procurar a palavra santo. E ele não vai encontrar o real significado, porque mãe de santo no Brasil não significa mãe de um santo, como o dicionário vai apresentar. É uma expressão que denota a presença e personagens de tradições africanas por aqui. Temos as metodologias secundárias, que é a presença de ritmo e melodia atribuídos à presença africana. Enfim, como a famosa síncope brasileira, e aí é uma coisa bem musical mesmo, né? A questão da nossa rítmica, que é muito forte, e essa presença rítmica tão forte, que é característica do Brasil, do sul dos Estados Unidos, da Colômbia, ela também é atribuída aos falantes, aos africanos na diáspora. Os traços híbridos,
que são traços que misturam traços linguísticos e melódicos, por exemplo, os ideofones. Por exemplo, né? Como diz a professora Ieda, para você que me esqueceu, aquele abraço, significando sai para lá, tá, Então, a gente tem vários sons que são incorporados, também atribuídos pelos linguistas à presença dos povos africanos no Brasil. Então, vamos passar para a próxima. Priscila, por favor. Então, a gente precisa, então, entender a canção brasileira como uma nova forma de fazer, né? Ou seja, fazer música. Nós não fazemos música europeia, nós não fazemos canção portuguesa. Nós fazemos uma música que é muito rica e que tem características muito fortes que tornaram essa música brasileira mais representativa do que a música portuguesa. É uma das músicas mais representativas do mundo, né? Todos se interessam pela música brasileira. A nossa universidade está sempre cheia, lá na escola de música, a gente sempre está recebendo estrangeiros interessadíssimos na música brasileira. Então, é uma música que encanta, e esse encantamento ele é decorrente justamente desses aspectos que nós estamos tratando aqui, né? Então, a gente pode pensar assim, com relação à pronúncia. A gente teve, em 1937, um encontro coordenado pelo Mário de Andrade sobre a pronúncia do português brasileiro, porque ele já apontava a necessidade de se falar de um português diferente do português europeu, né? E a gente fez esse encontro que gerou uma norma de pronúncia do português brasileiro que os atores até hoje usam. Quando vocês ouvem o Francisco Coco falando minha alma importante, ele usa a pronúncia de 1937. Essas normas de pronúncia foram revisadas em 2006, num congresso da ANPOM, que é a nossa Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Música, e atualmente a gente trabalha com outras considerações. Por exemplo, nós consideramos a territorialidade, ou seja, o sotaque, que até então era evitado na pronúncia cantada e na pronúncia inclusive do pessoal que trabalha na rádio TV, né? Há uma pronúncia padrão para a rádio TV, no caso brasileiro. Isso já começou a ser modificado, agora a gente já aceita, do ponto de vista cultural, os falantes, né, com outras cores, né, de pronúncia. A prosódia, né, que eu gosto de dar sempre esse exemplo do Djavan, a prosódia da música brasileira ela é riquíssima e ela brinca com os acentos tônicos das palavras. E isso é uma característica considerada também pelos etnolinguistas e pelos musicólogos uma africania. Então, por exemplo, o Djavan, quando ele vai fazer sina, ele faz... sina não, aquela... sina essa? Não sei, essa... O luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse front virá lapidar. Né? A gente não fala lapidar nessa música, a gente fala lapidar. Então, eu vou tentar consertar a prosódia para vocês verem como a música pede o gingado. O luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse front virar lapidar. O sonho já foi, né? Perdeu a ginga. Ou seja, a ginga, a brincadeira da troca de acentuação é também uma característica da música brasileira e é o que confere a graça a ela. O idiomatismo, né, que é considerar todas as tradições de todas as épocas, estar aberto a essas escutas idiomáticas, né? Porque o Brasil ele tem muitos contatos, né? Quando você está no sul, você tem um contato com as culturas do sul, né? Ou seja, as culturas da América Espanhola que estão ao sul, enfim, Acre, todas as regiões fronteiriças têm outras maneiras, né, de pronúncia. E que cantemos mais a música brasileira, em português, ou na diáspora africana, ou nas línguas indígenas, porque tudo isso é canção brasileira. Então, vamos para o próximo. Priscila?
Maravilha. Então, vamos agora para o nosso primeiro tópico, que é a africaníase e tradição oral, né? Durante o início do século XX, o primeiro movimento, que foi o movimento modernista, e que se interessou, né, e que percebeu a necessidade de registrar as tradições orais, porque o Brasil estava se urbanizando e possivelmente muitas dessas tradições iriam se desaparecer por conta da urbanização, como é que se diz? Foi realizado um planejamento de se fazer uma missão, tá? Interiorizando pesquisadores pelo Brasil para registrar essas canções. Então, nessa primeira fotografia, a gente tem a compilação da musicóloga Oneida de Alvarenga, que foi uma musicóloga que compilou os registros dela, do Mário de Andrade, do Camargo Guarnieri, enfim. Essa publicação é uma compilação de registros de vários missionários que registraram esses cantares pelo Brasil afora. Esses cantares, eles foram aproveitados, parte dessa registração, inclusive outros materiais vindos também de Desculpa, professora. Tranquilo, de outros pesquisadores, eles também trouxeram um material que o Villa-Lobos aproveitou para fazer o guia prático, que foi o material usado por praticamente todos os brasileiros que estão na idade, por exemplo, dos meus pais, que estão com 80 e tantos anos, a 70, 60, até 50 pegou o famoso canto orfeônico. Nesse guia prático, pode passar, Priscila. Esse material, né, que foi usado para a implementação do canto orfeônico, que foi o primeiro, único e último projeto de educação musical pensado para o Brasil, ou seja, desejava-se que todos os brasileiros fossem educados musicalmente. Teve iniciativa a iniciativa foi do Anísio Teixeira, que em contato com Villa-Lobos planejou construir, né, essa pedagogia através da voz cantada, que foi o canto orfeônico, e ele produziu esse livro chamado Guia Prático, que foi usado em todas as escolas. Meus pais fizeram o canto orfeônico, que tem 137 canções. Dessas 137 canções, 42 possuem africanias, segundo a metodologia proposta, aquela que nós fizemos anteriormente. Nessas 42 canções, qual é a minha proposta? Eu sempre falo isso, sabe, eu sou muito da educação, né? Porque hoje nós temos a lei de história da África, né, nas escolas, e muitas vezes a gente deixa passar um alimento tão bacana que todas as crianças conhecem, que são as canções folclóricas, que têm presença de africanias e que esse ensino pode partir desse material que elas já cantam. Então, eu sempre gosto de lembrar esse aspecto, sobretudo para quem estiver aí nas licenciaturas. Pode virar a próxima, Priscila. Professora Andréia, você tem mais 15 minutos. Tá bom. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, são só alguns exemplos das canções, né? Pode passar, Cai-Cai Balão, Nig-Nig-Ninhas, e aqui as palavras que nós encontramos, quem fez a coleta, tá? Então, depois vocês podem visualizar, a gente pode mandar isso depois para vocês. Pode passar. E eu queria só dar uma paradinha na Escravos de Jó, também aprendi isso com a professora Ieda Pessoa de Castro, em que ela faz uma análise linda de Escravos de Jó, porque Jó não é Jó, é em Jó. Os escravos da casa jogavam caxangá, que é um jogo muito parecido com a mancala, um jogo africano, da África subsaariana. Os escravos de Njó jogavam caxangá, os escravos da casa jogavam esse jogo. É muito interessante essa análise da professora Ieda. Pode passar. Bom, então, por exemplo, todas essas canções têm africanismo e podem ser trabalhadas qual criança não cantou Pai Francisco, Samba Lelê? Ou seja, dá para trabalhar
samba, lambada, dá para trabalhar muita coisa a respeito da presença dos povos africanos e a maneira como eles constituíram como matriz a cultura brasileira. Pode passar, Priscila. Pode passar. E esse é o vocabulário. Então, por exemplo, todas as canções que estavam lá em cima, a gente pode ver aqui um vocabulário específico, que um professor pode fazer isso usando dicionários, né? E trabalhar com essa presença dessas línguas africanas. Eu acrescentei as indígenas, tá? Porque o africanismo começou trabalhando só com o legado africano, mas hoje nós trabalhamos com o legado indígena também. Tá? E a gente começou a incorporar esses elementos nas nossas explicações do nosso cancioneiro. Pode passar. E aí a gente tem algumas questões com relação à questão da transcrição desse material, sobretudo no caso africano indígena, porque essas línguas, elas, quando vieram para o Brasil, quando as línguas africanas vieram para o Brasil, elas não eram línguas que já haviam sido, como é que se diz, transformadas em dicionários e gramaticizadas, né? Isso só acontece no meados do século XIX, né? E isso gerou muitas maneiras diferentes de escrever e de se pronunciar as próprias línguas africanas no Brasil. Então, a gente tem tradições dentro do candomblé, dentro da umbanda, ou dentro até de outros festejos, como é o caso dos festejos cristãos, dos povos bantos cristãos que vieram, como os maracatus, as congadas, que são como é que se diz, festejos cristãos, em que a gente tem muitas variantes do ponto de vista da pronúncia e da escrita, né? Pode passar, Priscila. Bom, aqui eu queria só trazer, porque o Hernani Braga fez uma coleta durante o primeiro Congresso Afro-Brasileiro de alguns cantos no terreiro de Pai Anselmo para apresentar no primeiro Congresso Afro-Brasileiro, em 1934. E aí o que aconteceu? Houve uma crítica no jornal em que os críticos escreveram assim: os cantos não podiam reunir os encantos da música de ordem clássica, mas afirmaram a razão de ser da música genuinamente brasileira, a dolência da harmonia simples e nostálgica que serve de fundo à música nacional. Sabe-se que só a civilização encerra os segredos românticos da harmonia com a perfeição da arte. O africano, como o índio, vibra em poucas notas como um conjunto monótono. É a música sem acidentes e artifícios. Essa foi a impressão que o crítico deu ao ouvir as canções que o Hernani Braga coletou e que ele compôs para a apresentação do primeiro Congresso Afro-Brasileiro. Pode passar, Priscila. Essa foi a entrevista que o Hernani Braga deu a um jornal carioca. O Hernani Braga é um compositor brasileiro, dizendo sobre como foi difícil captar o tema. Ou seja, a gente tem um modelo de partitura que não é capaz de escrever a complexidade que a música dessa tradição oral tinha na época da coleta, ou seja, em 1934. E ele diz o seguinte: não é fácil o trabalho de captação dos temas. Em geral, a toada é repetida várias vezes e vai sofrendo, a cada repetição, pequenas variações melódicas e rítmicas. É aquilo que eu falei da nossa prosódia que brinca. Mas as toadas perdem justamente uma das características essenciais quando vai se escrever, que é a imprecisão da altura dos sons, dando, às vezes, impressão de outro sistema musical com subdivisões do semitom, que, no caso lá dos Estados Unidos, gerou a Blue Note, né? Que é Summertime, né? Esse escorregar, né? Que não é Summertime, né? Não é preciso, e nós também tínhamos isso aqui. Pode passar, Priscila. Dá licença, professora Andréia, eu só vou continuar passando se no final a gente tiver uma música completa. Vai ter, porque vai ter. A gente está aqui com água no ouvido aqui, esperando. É porque atrasou um pouquinho, né? Eu estou aqui correndo para conseguir botar as músicas, mas acho que vai dar tempo sim.
Então, a gente tem aqui as africanias na música popular, da mesma forma que aconteceu na música da tradição oral, a gente tem também na música urbana, né, a mesma presença, justamente porque a música urbana ela é o contato da música acadêmica com a música folclórica. Desculpa, André, você tem mais. Oi. A gente vai te dar mais tempo, porque a gente teve aí umas interrupções, né? Mas você vai ter mais 10 minutos. Pode ir. Tá ótimo, tá ótimo. Tô indo, né? E aí a gente fez uma pesquisa, né? A gente com um grupo de pesquisa, a gente fez essa pesquisa, a gente decidiu pegar músicos mineiros do início do século XX até os dias de hoje, pegamos representantes de 2 representantes de cada período, pegamos esses representantes que estão aí e a gente se assustou com o número de africanias, né? Acabou gerando uma publicação. Pode passar, Priscila. Então, por exemplo, a gente, em 1936, 1938, a gente encontrou, né, nas composições do Ari Barroso, Geraldo Pereira, João Bosco, Milton Nascimento, Vanderly, Sérgio Santos, muita presença de africanias no cancioneiro desses compositores. Pode passar, Priscila. E o nosso exemplo foi o Tabuleiro da Baiana, como outro exemplo foi o Escravos de Jó, que nós temos aqui. No tabuleiro da Baiana tem vatapá, oi, caruru, mungunzá, tem umbu. Né? Então, a gente tem vatapá, caruru, munguzá, umbu, ioiô. Pode passar. Depois a gente volta para as músicas, a gente ouve elas no final. Então, a gente tem todas essas referências, todas essas palavras que estão no universo da música. A gente tem também essa palavra indígena, umbu, do Tupi-Guarani, vindo de imbu. Pode passar. Na música de concerto, acontece exatamente a mesma coisa que acontece na música urbana e na música folclórica, ou seja, a presença do vocabulário, do léxico indígena africano e das variantes de pronúncia na maneira de cantar e na maneira de pronunciar, de colocar a próclise dos pronomes e de conjugar os verbos, e também a presença da dupla negação também é muito forte. Então, a gente pega aqui, né? A gente tem a música de concerto que nós chamamos dessa maneira, é a música que é feita para teatro lírico, é um teatro que não é feito com amplificação, como é o caso, por exemplo, da música popular, né? A música lírica ela é feita a partir do uso de uma técnica que possibilita ao cantor cantar num teatro sem amplificar, mesmo tendo 150 instrumentistas numa orquestra tocando juntos. Então, alguns pode passar. Vila Lobos, Francisco Mignone, Hernani Braga, Luciano Galé, enfim. Todo compositor de música brasileira vai ter africanias. Pode passar, Priscila. Então, a gente pegou aqui o exemplo da música Cântico de Obaluayê, do Francisco Mignone, que foi uma composição coletada pelo Nino Rodrigues, publicado no Africanos no Brasil, e que o Francisco Mignone pegou o texto e fez uma música. A música é do Francisco Mignone, a música não foi coletada, foi coletado o texto. E aí a gente faz essa tradução, que a gente usou o nosso parceiro, Sandro Fatorerá, que é um babalaô, que nos ajudou com a tradução. E isso é muito importante a gente pensar que o repertório brasileiro de concerto, quando a gente traz, né, essa tradução, né, fica mais fácil da gente conseguir propagar e difundir a música brasileira para fora do país, internacionalizando. E aí, dando um exemplo, pode passar, Priscila. Por exemplo, se um estrangeiro quer cantar uma música que tem a palavra paia, ele vai procurar no dicionário o véio, como tem Francisco Mignone tem uma música que canta assim: preto véio tá colhendo, preto véio tá colhendo
se um estrangeiro for cantar essa música, vai pegar a partitura, vai procurar véio e vai achar veio. Vai procurar coeno e não vai achar, né? Então, assim, a dicionarização da música brasileira, a partir das africanesas, ela é fundamental para a internacionalização da música brasileira. Porque a gente sabe, né? A gente sabe o que significa, porque a gente está aqui, mas quem está fora não sabe. Então, eu peguei essa outra canção, que é a Festa na Bahia, do Francisco Mignone, que ela é diferente da música anterior, porque a música anterior está integralmente em Iorubá, né? Mas essa música está praticamente toda em português, ela tem apenas alguns léxicos, né? Léxicos africanos e algumas maneiras de falar também. Então, pode passar. As nossas considerações finais, né, que é a importância, né, de entender, né, o legado afro-indígena para a formação enquanto matriz da cultura brasileira, demonstrando sua relevância. E entender a diferença entre o português brasileiro e o português europeu a partir dessas diferenças. Pode passar. Essa é a nossa bibliografia, as nossas referências bibliográficas utilizadas para esse trabalho. Pode passar. E um obrigado do grupo de pesquisa Africaneso UFRJ. E eu queria agora botar alguns áudios, se vocês puderem ouvir um pouquinho. O primeiro áudio é o áudio do Tabuleiro na Baiana, com o Grande Otelo. Essa música foi feita para o Grande Otelo, era para um teatro de revista. Vocês vão ver esta cena do teatro de revista. Não precisa botar a música inteira, não. Professora Andréia, você tem mais 15 minutos. Que bom, feliz. Ai, que bom, viu? Então... Professora Andréia, eu estou abrindo aqui. Qual é mesmo o que a senhora pediu para eu colocar aqui? Tabuleiro. No tabuleiro. Certo. No tabuleiro da Baiana. Vou colocar, vou compartilhar a tela. Não precisa botar toda, não. Eu falo. Tá. E naquela hora, professora, eu tinha sugerido que a senhora cantasse, todo mundo no chat também. Não era só o vídeo, não. André, é um clamor nacional, né, povo? Vamos lá, pode abrir o microfone, todo mundo rapidinho, a gente vai cantar e falar. Canta! Pronto, combinado. Canta. Pode fechar, povo, pode fechar o microfone, ela já entendeu. Tá sem áudio pra gente, Priscila. Entrou. No coração da Baiana. Estão ouvindo agora, gente? Sim. Pra você. Quero você, baianinha e verinha pra mim. Sim, mas depois, o que será de nós dois? Seu amor é feito gás enganador. Eu já quis, fui até num canjeiro pra perceber meus saquinhos pra você. Vou me passar, vai ser mais uma ilusão do amor quem couber no coração. Maravilha, Priscila, pode cortar. Oi. Bom, essa música, ela foi feita para o Grande Otelo e a Eliana Macedo, para o Teatro de Revista, e depois ela recebeu mais outras 2 gravações que ficaram muito famosas, uma com a Carmen Miranda e a outra com os Novos Baianos, cantado pela Gal Costa, que talvez vocês tenham mais na memória, né? Mas essa foi a primeira. A próxima é a música
Cântico Jobaluayê, do Francisco Mignone, que é essa, exatamente. Maravilha, Priscila, só um pedacinho. Essa peça é a peça do Francisco Mignone, aquela que foi coletada pelo Nina Rodrigues. Esse grupo que está se apresentando é o Coro Brasil Samba, foi durante o Congresso Africanias, é o coro da UFRJ, regido pela professora Maria José Vitarese. E essa canção ela foi feita inicialmente para voz e depois ele fez esse arranjo, o próprio Francisco Mignone fez esse arranjo para coral. A próxima peça que nós vamos botar, e a nossa é a Francisco Mignone, a Festa na Bahia, que nós também fizemos referência a ela durante a nossa apresentação. Não é essa, não. É a Festa na Bahia. Achou, Priscila? Enquanto ela procura, essa Festa na Bahia, engraçado, Tamaracatu, não é isso, não. Essa também tem africania, mas não é essa. Bom, então não precisa. Não, tá, eu devo ter mandado o link errado. Não tem problema. Bom, eu ia mandar, depois vocês podem olhar o africano. Eu posso colocar aqui, professora? Fala aí que eu acho. É a Festa na Bahia com a Glória Queiroz. A gente aqui é muito tecnológico, professora. Aqui é tudo na hora. Francisco Mignone. Essa aqui esse de aí, cima? esse mesmo. Esse é primeiro. O Francisco Mignone fez para essa cantora, essa canção. E é ele que está ao piano, tá? Com ela. Era o preconceito contra as misturas, índios e pretos, raças impuras, e aquilo foi tudo e o filho de Deus estão Maravilha, Priscila. Depois... E aí a última, que é um trabalho do nosso Africanias, que é um projeto que a gente forma meninos desde o ensino médio. Esses meninos começaram com a gente novinhos, com 14, 15 anos, e hoje eles são alunos da escola de música e também ainda fazem parte do projeto, que é o próximo vídeo, que é aquele que você tinha mostrado na outra hora. Não, é o outro. Cenas coloniais, Raquel Tavares. Professora, Raquel pode falar novamente? Pode falar novamente? Raquel Tavares. Raquel? H-E-C-K. Não é com CK. Raquel, não, como é que escreve Raquel? Agora sim, Raquel Tavares. Cenas, S-C-E-N-A-S. Cenas, S-Cenas, coloniais com I. Com E, S-Cenas. Cena, porque senão você não vai achar. É S-Cenas, isso. Coloniais, aí coloca Africanias. Vamos ver se aparece. Não apareceu, não.
Não apareceu. Ah, eu já sei por quê. Porque tá fechado. Eu não abri ao público. Está fechado para o público. Entendeu? Bom, então, de repente, a gente não coloca, está lá no link, que se vocês quiserem olhar depois. E aí a gente abre para dúvida. É assim que funciona? Professora, como seria a música que a senhora iria mostrar para a gente agora? Canta para a gente. Eu ia mostrar um ciclo de canções do Raquel Tavares, muito, muito lindo, em cima de cenas coloniais, com o texto do Juraci Camargo, que foi um autor do teatro de revista no início dos anos 20, e ele faz 3 cenas. A primeira cena é um acalanto, a segunda cena é o carnaval e a terceira cena é o leilão. A cena de acalanto, obviamente, é uma mãe preta cujo filho tem que amamentar o filho branco da Iá, e o filho dela mesmo passa fome, né? Assim, porque essa inversão de papéis completos. E a segunda cena colonial é uma cena de entrudo, que era o carnaval, quem se jogava limão de cheiro, enfim, era uma cena popular, urbana, dos festejos do carnaval no período colonial. E a terceira cena é isso aí. E a terceira cena, que é a cena do leilão, que é a cena de um leilão de escravos em que esse africano escravizado nunca mais viu a esposa dele, e ele relata essa saudade. Então, esse é isso, exatamente esse, Priscila. É só botar lá do início. A gente bota um pedacinho. Tá sem áudio, viu, Priscila, pra gente. Oi. Os galos estão cantando e vontade amanhecer. E os galos estão cantando e voltar amanhecer. Senhora, Dona Isabel, se esqueceu dos negros mina, dos domina, dos malhés, e viu ela pequenina. Maravilha, Priscila. Vou passar para a próxima por causa do tempo, depois vocês ouvem direitinho. A próxima é a do carnaval. Aí, essa aí. Aquela aluna é a Nila Clara, é a aluna do... O feitiço de senhor, com vestidinho de chica que a cama acostumou. Foi a festa de julho, lá no largo da estação, era um cantinho calçudo, mais canto no chão. Já te ligo. Foi o primeiro que se imagina pegou, no limão de cheiro, na cachola rebentou. Minha moça tão bonita, o feitiço de senhor,
com vestidinho de chita que a cama costurou. Foi na festa de carro da estação, era um pintinho calçudo, marcando pelo chão. Maravilha, Priscila. Vamos para a próxima, que é o leilão. Depois eu falo um pouquinho. Passou. Isso. Pode ser daí. Pode? Pode ser dali. Está acabando a última. Esse aluno também veio do Africanias e esse próximo começou com a gente com 15 anos. Depois passava pela frente da linda me chamava bebedor. E nesse dia minha veia foi montada numa leva separada, se fosse ainda. Minha veia era forte, foi ela da família do chão. É isso aí, Priscila. Prontinho. Obrigada, gente. E agora, André, um pedacinho de uma música que a gente está aqui. Nós somos 132 pessoas esperando você cantar, só para nossa felicidade, Brasil inteiro. Ai, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu canto, de repente, Bonequinha de Seda, que é uma música do Mignone, também falando dessa questão da mãe preta. Isso. Como é que começa? Eu tenho que lembrar a letra, gente, porque eu não vim preparada para cantar. Vou ter que botar aqui rapidinho, peraí. E sem áudio, né? Só voz. Claro que você consegue, a gente aqui é fã já somos fãs. Como é que é? Ah, lembrei. Não precisou colar. Drome, bonequinha, calunguinha de sinha, dorme, faz favor, dorme pra sonhar com seu amor. Pode abrir os microfones para aplaudir. Ê, gente, pode abrir o microfone para aplaudir. Parabéns, André. Gente, quero mais! Muito bom, felicidade, mãe! Bravo! Lindo, Bravo. obrigada. Ah, que fofos. Bom, gente, agora a gente fecha o microfone e passa para Kate, professora Kate. Maravilhoso, parabéns, professora Andréia. Nossa, obrigada. Ficamos muito, muito felizes com a palestra, com a apresentação. Temos, Patrícia, ainda 10 minutinhos de debate ou um pouquinho mais? Podemos ter até 7h10 para quem puder ficar, tá? A gente faz o debate, porque muitos têm aula depois, mas sim. A gente pode deixar até 7h10. Temos algumas perguntas que eu vi passarem no chat. Os monitores conseguiram organizar? Conseguiram. Perfeito. Posso sim, eu envio para a Patrícia os slides, para a Kate. Talvez é demais usar o termo se referindo somente com a América Africana. Sim, inicialmente, os estudos, Vitória, pensavam que a principal... Desculpe, André, o som está baixo. Tem que aumentar o seu microfone. Pronto, voltei com ele para pertinho da boca. Melhorou? Sim. Ai, Suzinha, por gentileza. Oi? Mãe,
Melhorou? Quem está falando? Mãe! Oi? Oi. Pode fechar o microfone, Pronto. pessoal. Então, pronto. Eu concordo, Vitória, né? A gente precisa incorporar também os povos indígenas. O que os linguistas perceberam é que a variante, sobretudo do ponto de vista gramatical e sintático, foi decorrente dos falantes de línguas africanas. E eles cunharam o termo africanismo, foi por aí que eu comecei. Mas eu tenho percebido, e inclusive o africanismo tem se modificado com relação a isso, a importância de se entender a presença dos povos indígenas também na formação cultural e musical brasileira, ainda que, como é que se diz? As pesquisas ainda sejam bastante escassas nesse campo, né? Mas é algo ainda a ser desenvolvido. Las canciones de Héctor Villa-Lobos son escritas en portugués europeo. Janette López. Janette no son escritas en portugués europeo, son escritas en portugués brasileño. Cuando cantamos, ¿cómo es que tenemos algunas músicas de Villa-Lobos que sí están en portugués europeo, pero muchas de ellas están en portugués brasileño, como por ejemplo la canción la más famosa, que es la Baquiana Brasileira, en que el martelo, que es el segundo movimiento, tenemos muchas palabras del léxico africano. Ele é meu passarinho no sertão do Cariri. Vocês conhecem esse trecho, né? Que a primeira parte é aquela tarde, uma nuvem rosa lenta e transparente sobre o espaço sonhadora e bela, e que tem aquela introdução. Essa, por exemplo, tem muitas palavras de léxico africano. Eu não estou mais enxergando as perguntas. Muchas gracias, maestra. Brava. A internet da nossa monitora caiu, mas ela está voltando. Ah, sim. Então tá ótimo. Isso é também o português, sim. É exatamente o português que a Lélia Gonzalez fala. Por isso eu gostei a gente citou ela lá sobre esse termo que ela prefere usar, que é o amefricanidades. Todos os compositores terão uso da africanias, mesmo que desconheçam? Sim, todos usam, mesmo que achem que não usam, porque não tem como falar o português sem o distante, a gente não vai falar o português europeu. O português brasileiro é uma africania. E essa variante, ninguém vai falar dou-te, amo-te, sobretudo hoje em dia, né? Alguns poetas do início do século XX, mas majoritariamente do século XIX, ainda muito ligados a Portugal enquanto colônia, ainda usavam a gramática e a sintaxe e a maneira de se expressar do português europeu. Mas isso, no século XX, já mudou completamente, mesmo no início do século XX, tanto que os modernistas perceberam isso e perceberam a necessidade de se registrar essa modificação. Todos os compositores terão uso de africanias, já falei. Professor, é possível no Brasil, quando feita a interpretação dessas músicas europeias, uma releitura? Ou seja, nossa música e ritmo modelar, ou até mesmo recriar a lá brasileira, como a Orquestra Afro-Sinfônica da Bahia? Sim, a música, a arte, ela não tem limite, né? Ela não, a música quer dizer, a arte, ela é sempre criação, né? Então é muito difícil a gente dizer para alguém que é intérprete não interpretar. Ele vai interpretar e vai interpretar da sua maneira, né? Ou seja, a gente tem vários exemplos, né, de música
releituras de música, de maneiras de se fazer música, que podem, inclusive, transitar entre os gêneros. Pode ir do folclórico para o popular, do popular para o erudito. Tem uma peça, por exemplo, que ela é super cantada, uma ciranda, que o Villa-Lobos transformou. Uma ciranda, que é aquela, como é que é? Aquela do bota, como é que é, gente? Todo mundo, todo aluno de canto algum dia cantou essa canção. E ele, o que o Villa-Lobos fez? Ele pegou uma canção folclórica e harmonizou essa canção pensando no espaço lírico. Ai, em Pedrinhas de Brilhante, para se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Né? Essa música, por exemplo, sofreu essa releitura e o Villa-Lobos incrementa com uma harmonização bem diferente essa melodia. E ao contrário também, né? Como vocês viram, tem o texto do Nina Rodrigues, musicado pelo... Enfim, esse trânsito do material que gera a música é muito grande na música brasileira. Não sei se eu respondi. Tem mais perguntas? São só essas? Tem uma da Janete aqui, que ela colocou, da Janet. Ela colocou ainda agora. Deixa eu ver. Perdi agora. Ela tinha colocado sobre conteúdo, elemento, algo que eu não estou conseguindo achar aqui. Mas agora eu passo a palavra para Kate, então. Que elementos deve conter o escrito? É da Janete. Bom, a gente tem como Janete é colombiana, temos um problema com a registração da música folclórica, porque a maneira de se cantar não é possível para registrar exatamente a partitura a moda europeia. Por isso, tenemos que hacer algunas adaptaciones de entonación, de ritmo, porque serían mucho difíciles de ser grabadas en partitura. Pero esta simplificación, porque es eso que acontece, esa simplificación es la manera que los misionarios encontraron para registrar los cantos de tradición oral por todo el Brasil. Essas canções que estão publicadas a melodias folclóricas de Oneida, melodias registradas por meios não mecânicos de la musicóloga Oneida de Alvarenga. Esse material coletado foi fuente de inspiração para muitos compositores brasileiros, tanto populares quanto eruditos, quanto para a música de concierto. Não sei se a resposta é essa. Sí, maestra, porque he trabajado sobre la música indígena aquí en Colombia y pues una de las mayores, digamos, dificultades es poder colocar, digamos, una música que fue concebida para un registro de voz medio bajo para alguien que va a cantar lírico, que va a utilizar resonancia de cabeza. Entonces, adaptar estos fonemas fue difícil. Por eso preguntaba si en Brasil es igual. Sí. Se ocurrió. Sí, ocurre. Cuando tenemos una música como esa, de coleta, de coleta de canciones, como Ogundé, fue coletada por Francisco Braga durante el primer Congreso Afro-Brasileño. Tenemos grabación de esa música con Bidu Sayão, que fue una gran cantora lírica. Él canta... Pero es posible que la altura hoy, si você va a un candomblé, es cantar ¿no?
Então, sim, há essa transposição de altura, de tonalidade, sim. Sim, temos transposição de altura e Gracias. tonalidade. Gracias, maestra. Sim. Obrigada, professora Janete, a todas e todos, e passamos a palavra à professora Kate. Sim. Eu vou comentar, eu vou usar o comentário da... Só um minuto, da Rose, né, aqui no chat, que disse o seguinte: é urgente a capacitação dos professores para tais questões. Eu acho que o tempo todo a professora Andréa colocou essa questão da metodologia e da área da educação, né, Andréa? Acho que isso foi muito legal na sua fala, e eu, como professora de História da África, e eu concordo com a Rose, como é urgente para nós, professores de História da África, termos capacidade, né, conseguirmos trabalhar essa discussão em sala de aula. E eu tive ainda a sorte, né, de estudar na FRJ, na graduação, mas ainda assim não pude conhecer, né, profundamente o trabalho da Faculdade de Música, mas lembro, né, da questão da ópera, de alguns trabalhos que a faculdade fazia na época. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa sua experiência com a área de educação, né? A gente está falando a gente teve uma aula fantástica de uma artista, né, de uma professora acadêmica fantástica e preocupadíssima com a questão da educação, né, nessa área, né, de ensino, pesquisa, mas também pensando em educação. Pois é uma coisa que talvez por ter feito doutorado em educação e porque fiz também, né, fui professora de escola durante muitos anos, talvez por isso eu sempre penso na importância de você encontrar mecanismos e metodologias para ensinar qualquer que seja o material que precisa ser ensinado, né? Então é muito interessante porque quando a gente começou com o trabalho quando eu comecei com o trabalho de africanias, eu trabalhava numa escola do ensino do Estado. Eu dava aula para o ensino médio e eu tinha uma turma de alunos de música, majoritariamente negros, e que eles tinham medo da música brasileira. Eu achava curioso eles terem medo da música que enraiza a música brasileira, né? E eu sempre falava assim, não, mas essa música ela é enraizada de outra maneira. A gente precisa enxergar, né, a contribuição africana das mais variadas formas, não apenas a partir dessa forma, porque existe um conflito entre a religiosidade, as diferentes religiosidades. A gente vê, né? Ontem mesmo teve atentado, anteontem, não sei, já me perdi no tempo, atentado terrorista. Ainda temos, né, assim, as cruzadas gerou um problema grave, né, até hoje, já passaram, sei lá, 1000 anos, e a gente continua com problemas entre cristãos e muçulmanos, né, muçulmanos e judeus, enfim. A religiosidade, ela pode, né, imprimir uma leitura facetada da sua fé, mas a cultura não faz isso. A cultura mistura o Islã e o cristianismo juntos. Se vocês forem a Granada, não sei se algum de vocês conhece a Espanha, mas a Espanha ela é a mistura do cristianismo com o islamismo, na arquitetura, na música, no texto, né? Então, assim, do ponto de vista religioso, da fé, você pode multifacetar, mas do ponto de vista da cultura não é possível, porque a cultura está sempre em contato, né? E assim, mesmo quando eu quero não a gente, por exemplo, eu tenho vários alunos que amam gospel, né? Eles adoram cantar gospel. E eles falam assim, não, porque eu detesto música, não sei o quê, eu detesto. Eu falo, mas vocês cantam gospel, a origem dessa música é música estadunidense. Vocês estão fazendo uma crítica à música do lugar que vocês estão gostando justamente de cantar. Né? Ela só vem de outro lugar, mas é a mesma, né? É a mesma origem. A música, o gospel, a música pop e o jazz, o blues, eles têm a mesma origem, né? Que são justamente a diáspora africana nos Estados Unidos, na região do Delta Mississippi.
né? Então, esse contato faz produzir diversos materiais culturais, musicais, artísticos, visuais, e que a gente não tem controle sobre a produção artística do outro, né? Porque a arte é criação, e a arte é o resultado do contato dessas culturas. E, por isso, a transculturação proposta pelo Fernando Ortiz lá em 1930 para consolidar o termo africania é fundamental para a gente entender a produção brasileira cultural. Não sei se eu expliquei. Sim, foi perfeito. E a gente precisa conversar sobre isso em sala de aula e achar metodologias. Por exemplo, essas músicas folclóricas, elas são músicas que a gente pode trabalhar perfeitamente em sala de aula, porque elas não são conflitantes. Existem outras músicas que também podem ser trabalhadas em sala de aula, e inclusive para falar da presença desses povos africanos, que são formadores, está na nossa música folclórica. Não está na nossa música, está na nossa música folclórica, a música do nosso povo, é a música brasileira, né? É a música de tradição oral. Bom, Kate, mais alguma consideração? Não, vamos encerrar. E a importância, né, Patrícia, de se trabalhar sempre em todos os segmentos. A Patrícia conhece, o Africanias trabalha em todos os segmentos. A gente está na universidade, mas o projeto Africanias está na escola. Então, esses alunos que vocês viram, todos eles começaram com a gente na escola. Então, eles vão aprendendo música, entendendo isso de outra maneira, e alguns acabam desejando se profissionalizar. Isso é muito importante. Andréia, duas coisas. O pessoal está pedindo, se você pudesse escrever no chat, ou falar, e alguém da monitoria anotar, o site, ou o e-mail, ou o Facebook do Africanias, algum contato para o pessoal, que o pessoal quer conhecer o projeto. Você escreve aí. E aí eu quero agradecer muito a todas vocês, a todos vocês. O que aconteceu foi, durante esse nosso percurso de apresentação, foi um acidente que já foi resolvido, tá? Graças a Deus está tudo bem. Eu queria dar um aviso importante. A gente vai continuar essa temática apresentada pela professora Andréia, pelo professor Carlos Fescher, que foi orientando da professora Andréia e que faz um trabalho extraordinário na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é maestro, regente, e trabalha também com o repertório de música religiosa afro-brasileira. É uma aula imperdível, que é a próxima aula. Então, esse tema da Africanias ainda vai com a gente, né, Andréia, na próxima aula, com o Carlos Fescher. Como eu já falei, a presença é um mini curso, então a gente exige, no mínimo, 75% de presença, então só pode ter uma falta. E as nossas monitoras vão enviar novamente para vocês, elas vão enviar os links das aulas subsequentes, e a gente pede que todos verifiquem no spam, porque esse nosso trabalho aqui é um trabalho voluntário. Então, a gente está com esse minicurso, a gente tem um minicurso também na pós-graduação, e tem atividades que a gente faz ligadas ao nosso projeto, atualização do Facebook, respostas às pessoas, recepção de trabalhos dos minicursos anteriores. Então, a gente precisa que todo mundo colabore, né? Então, dá uma verificada nas caixas de e-mail, porque isso é importante para ver se não entrou no spam, porque é um e-mail novo, é um material novo que vocês estão recebendo. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Na próxima aula, então, a gente vai ter a apresentação do professor Carlos Fescher, que também vai ser bem incrível, uma pessoa extraordinária, ele é que nem a Andréia, ele faz ao vivo, ele está falando, ele canta lindamente, para mostrar uma coisinha pequenininha que ele está falando, ele faz aquele canto extraordinário, você fica assim, né, estatelado ouvindo ele falar. Então, assim, é lindo a gente poder ter essa oportunidade de troca e de diálogo, tá? Quero hoje agradecer muito, e eu queria que a gente também ligasse os microfones para aplaudir a monitoria. A Priscila, que foi a debatedora, a Rayane, a Saturno, a Samira, a Aline, que estiveram aqui hoje e que ajudaram a gente a atravessar esse percurso. Então, vamos abrir os microfones rapidinho e aplaudir as nossas colegas. E
tiveram aí esse trabalho fantástico, né, de estar aqui com a gente. E nos vemos, então, na próxima aula. Obrigada a todas e todos e até semana que vem, nesse mesmo horário, com o professor Carlos Fecha, e mergulhando agora no universo da música religiosa. Grande abraço. André, muitos elogios, muitos parabéns aqui. Obrigada. Realmente, o curso começou de forma maravilhosamente boa. Parabéns a todas e todos. Obrigada, Patrícia, pela chance de falar para um pessoal muito bacana. Beijo para todo mundo. Beijo. Você volta, hein, André? A gente vai te chamar mais vezes, com certeza. Pode deixar. Volto sim. Beijinho. Beijo, Tchau. Muchas gracias. Tchau. Beijo, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite, tchau. Obrigada.